No ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: emprego e renda. Estudo aponta que 91% dos empregos formais criados no país entre janeiro do ano passado e setembro desse ano foram ocupados por integrantes do Cadastro Único. São mais de 3 milhões de postos de trabalho ocupados por pessoas que estavam inscritas em programas sociais. E ainda, educação. Nossa entrevista do dia é com o ministro Camilo Santana. Ele comenta a aprovação pelo Congresso da lei que vai proibir o uso de celular pelas crianças nas escolas. E dos investimentos que serão feitos em ensino técnico profissionalizante a partir de um fundo que será criado com os recursos que os estados pagariam em juros de dívidas com a União. E você vai ouvir também infraestrutura. Leilão garante investimentos de 20 bilhões de reais em 3 rodovias paranaenses. Uma delas é a BR-277, a principal ligação com o porto de Paranaguá, o segundo maior do país. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula já está em Brasília após passar 10 dias em São Paulo tratando problemas de saúde. Lula passou por 2 procedimentos cirúrgicos na cabeça em consequência de uma queda que sofreu no mês de outubro. A equipe médica do presidente informou que ele pode trabalhar normalmente, mas com alguns cuidados. O presidente Lula chegou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por volta de 9h10 da manhã, para realizar uma nova tomografia, que já estava agendada. Cerca de 1 hora depois, o médico Roberto Calil, que coordena a equipe médica do presidente, deu os últimos detalhes sobre a saúde de Lula. O exame está melhor até, o estado geral dele é bom, o hematoma não existe mais. E é um controle tomográfico pós uma cirurgia desse porte. O presidente já pode exercer as atividades, já está exercendo. Nos próximos dias, o presidente não poderá fazer exercícios físicos e nem longas viagens, mas pode trabalhar normalmente. Lula foi autorizado a voltar a Brasília, onde continuará com o acompanhamento médico. O presidente Lula passou por 2 procedimentos na cabeça, um de emergência no dia 10, para drenar um hematoma, e um outro 2 dias depois, uma espécie de cateterismo, para prevenir novos sangramentos. Ainda no hospital, pelas redes sociais, postou fotos e vídeos e disse estar firme e forte. Mesmo recebendo cuidados médicos nos últimos dias em São Paulo, Lula trabalhou, recebeu ministros e amigos. Durante as festas de final de ano, o presidente deve permanecer em Brasília. Reportagem Dima Soldi. A equipe médica de Lula confirmou que em 10 dias ele vai fazer uma nova tomografia na cabeça para acompanhamento. O exame será realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. 91% dos empregos formais criados entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram para inscritos no CadÚnico do governo federal. Estudo mostra também que 71% das vagas foram para beneficiários do Bolsa Família nesse mesmo período. A pesquisa aponta que o mercado de trabalho formal está abrindo mais portas para a população de baixa renda. Estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, revela que 91% das vagas abertas no mercado formal de trabalho entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram ocupadas pelo público inscrito no Cadastro Único, que são pessoas em vulnerabilidade social. Dos mais de 3 milhões e 400 mil empregos gerados neste período, 3 milhões e 100 mil foram ocupados por esse público. E ainda dentro deste total, 71,1% foram de pessoas que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Os dados foram recebidos com entusiasmo pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Nós estamos falando de 91% do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, buscando trabalho e ocupando as oportunidades de emprego do Brasil. Foram mais de 3 milhões e 400 mil empregos e desses, mais de 3 milhões das vagas
preenchidas por trabalhadores e trabalhadoras que são do Bolsa Família, do Cadastro Único. Plano de qualificação profissional, setor público e setor privado, focado nesse público do Cadastro Único, está dando bons resultados. Considerando apenas as vagas preenchidas este ano, entre janeiro e setembro de 2024, os números também são positivos. Segundo a FGV, 75,43% das admissões foram para inscritos no Cade Único e 54,4% para beneficiários do Bolsa Família. É animador, porque são pessoas que estão saindo da miséria e da pobreza pela renda, e renda fruto de trabalho. As empresas entrevistadas pela FGV para o estudo apontaram a regra de proteção do Bolsa Família como essencial para esses resultados. A regra de proteção foi criada pelo atual governo em 2023 com a retomada do programa. Ela garante que, mesmo tendo a carteira de trabalho assinada e um aumento de renda acima de R$ 218 por pessoa, as famílias beneficiadas continuem recebendo 50% do valor do Bolsa Família por 24 meses. Esse aumento de renda não pode ultrapassar meio salário mínimo por indivíduo da família. Reportagem Érica Braz. Informações sobre a produção agrícola e agropecuária no mesmo local e com certificação do governo. O Ministério da Agricultura e Pecuária lançou a plataforma AgroMais Brasil Mais Sustentável, com o objetivo de tornar a produção brasileira mais competitiva. A plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, lançada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, vai reunir em um só lugar informações sobre a produção agrícola sustentável. De acordo com o ministro da Agricultura em exercício, Irajá Lacerda, a ferramenta será uma alternativa estratégica para que o produtor possa atender às exigências do mercado nacional e internacional. Para demonstrar, para atender exigências do mercado interno, certificações, rastreabilidades, fortalecimento das cadeias produtivas, para que nós possamos tornar os nossos produtos cada vez mais competitivos. A participação na plataforma é voluntária e gratuita. A ferramenta vai permitir, por exemplo, cruzar dados públicos para mostrar se a produção está em conformidade com a lei. Além disso, informações como o Cadastro Ambiental Rural serão usadas para analisar a ocorrência de desmatamento nas áreas de agropecuária. Segundo Pedro Neto, secretário de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, as informações na plataforma vão dar mais competitividade ao setor. As boas práticas agropecuárias já são uma tendência na atividade agropecuária brasileira. Quanto mais ela for moderna, conservacionista, compatível com o equilíbrio e a convivência entre produção e proteção, mais ela vai ter competitividade. Após o lançamento da ferramenta digital, o governo pretende oferecer oficinas para qualificar os produtores e incentivar a adesão à plataforma. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério dos Transportes realizou o último leilão desse ano, garantindo mais de 20 bilhões de reais em investimentos para rodovias paranaenses. Entre elas a BR-277, que corta o Paraná e é a principal ligação com o porto de Paranaguá. Os recursos devem movimentar a economia do estado, dar mais segurança às rodovias e qualidade de tráfego aos motoristas que passam pela região. Mais de 20 bilhões de reais vão ser investidos nos próximos 30 anos pelo grupo EPR, vencedor do leilão do lote 6 do Paraná, que engloba 662 quilômetros de rodovias integradas, incluindo trechos das BRs 163, 277 e 469. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que os investimentos da concessionária devem induzir novos aportes de outros setores. Que quando você duplica uma rodovia, para cada real que você coloca, ele gera uma externalidade positiva na economia de maneira geral, que impulsiona investimentos privados em vários setores entre 4 e 5 outros reais. Em hotéis, em pousadas, no fortalecimento da agricultura, no fortalecimento do turismo. Fora o que preserva em vidas, o que preserva em tempo das pessoas, em ganho logístico de competitividade. Então, por isso, esse tipo de investimento é tão importante.
Ao todo, em 2024, foram realizados 7 leilões de rodovias no país, superando 80 bilhões de reais em investimentos. Para 2025, a meta do Ministério dos Transportes é realizar 15 novos leilões, com a finalidade de melhorar a logística e aumentar a segurança das estradas do país. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Rafael Vitali, destacou mudanças que permitiram com que os leilões de rodovias avançassem no país. Que a gente conseguiu consolidar, retomar a capacidade de investimento público, com o DENIT entregando muita obra e melhorando intensamente aí a qualidade da malha rodoviária do Brasil como um todo, e que nós conseguimos consolidar esse entendimento da velocidade que precisa ser dada nessa transferência de ativos. 7 leilões em um único ano é muita coisa, é uma verdadeira transformação que a gente vai levar para todo o país nesse investimento robusto de infraestrutura, de transportes. Considerada a principal rodovia do Paraná, a BR-277, concedida nesta quinta-feira, é rota para o Porto de Paranaguá, o segundo maior do Brasil. O projeto de concessão prevê a duplicação de 462 quilômetros, a construção de 31 quilômetros de faixa adicional e de 3 pontos de parada e descanso para motoristas profissionais. A concessão do lote 6 de rodovias no Paraná deve gerar cerca de 180 mil empregos. Reportagem Luana Karen. Uma renegociação do governo federal com os estados garantiu que o que seria pago em juros de dívidas dos entes federados com a União pudesse se converter em investimentos em educação. É o Juros por Educação, que agora foi aprovado pelo Congresso Nacional e será sancionado pelo presidente Lula. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Educação, Camilo Santana, explicou como vai funcionar essa troca e como os investimentos serão feitos. O ministro também falou sobre a aprovação de outra lei, a que proíbe o uso de celulares pelas crianças nas escolas. Acompanhe a entrevista gravada. Ministro Camilo Santana, da Educação. Ministro, boa noite. É um prazer ter o senhor aqui com a gente na Voz do Brasil. Queria que o senhor começasse comentando a aprovação ontem no Congresso Nacional do chamado PROPAG, né? Que é aquela lei que permite que os estados troquem juros da dívida com o governo federal por investimento na educação. Queria que o senhor falasse, então, o que a lei estabelece exatamente e quais são os avanços que isso pode trazer para a gente. Bom, primeiro, boa noite, Mariana, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Dizer que para nós foi um marco importante para o ensino técnico profissionalizante. Os estados que têm dívidas com a União, eles vão passar por um processo de renegociação, a União vai reduzir os juros que os estados pagam dos seus financiamentos ao governo federal, e esses valores vão para um fundo, e esse fundo, até porque a concentração das dívidas dos estados está concentrada, mais de 80% está em 4 estados brasileiros. Então, se eu for só pegar a dívida dos 4 estados, eu ia beneficiar só 4 estados. Então, a negociação foi que parte desses juros vão para um fundo, e esse fundo vai fazer investimento nos 27 estados da federação. E o objetivo será ampliar a matrícula do ensino médio para o ensino médio técnico profissionalizante, que é a grande demanda do jovem. Nós fizemos uma consulta ano passado, nas mudanças que nós fizemos no ensino médio, mais de 80% dos jovens querem que o ensino médio seja técnico profissionalizante, que é o modelo de muitos países no mundo inteiro. Então, e com isso a gente quer... Hoje a gente só tem 11% de matrículas do ensino médio integrada ao ensino técnico, e a gente está com uma meta ousada para que nos próximos 5 anos a gente possa chegar com esses recursos que vão para esse fundo, a gente possa chegar a alcançar a média dos países da OCDE, que é algo em torno de 33% a 35% das matrículas do ensino médio. Então, acho que é um grande ganho importante, né? E a partir do próximo ano, com a sanção do presidente e a regulamentação da lei, que vai ter a participação do Ministério da Fazenda e do Ministério da Educação, a gente vai já poder fazer todas as negociações com os estados para colocar suas metas na ampliação dessas matrículas já para 2025, se for possível. Isso é importante, né, ministro? Porque, como o senhor falou, se fosse cada estado investindo aquele valor somente no seu estado, você teria alguns que teriam muito para investir e outros que teriam menos, né? Ficaria concentrado Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre e São Paulo, que detém mais de 80% da dívida com a União. Então, eu deixaria os outros 23 estados
incluindo o Distrito Federal, sem investimentos nessa área. Então a ideia é que houve todo um consenso de todos os governadores para que fosse para um fundo e esse fundo pudesse investir nos 26 estados e no Distrito Federal. Aí vai precisar de uma adesão dos estados? Vai precisar da adesão a partir da homologação da lei, da sanção da lei, vai precisar ter uma adesão dos estados, que vai ter um ganho significativo, porque também ele vai ter a obrigatoriedade de investir em educação, né? Mas também ele vai ter uma redução enorme dos juros que ele vai poder utilizar para outros investimentos no seu estado. Então é um ganho importante para os estados brasileiros. Ministro, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais essa questão da opção pelo ensino técnico no ensino médio, né? Pela educação técnica no ensino médio. O senhor mencionou aí que o nosso objetivo é chegar no nível dos países da OCDE, que, para o nosso ouvinte, são os países mais desenvolvidos do mundo, as maiores economias do mundo. Essa, então, é uma opção das economias desenvolvidas, o ensino técnico profissionalizante ali no nível médio? Qual é o retorno que isso dá para a gente? Não tenho dúvida, Mariana, Nazi. A gente precisa criar uma escola do ensino médio que seja atrativa, que o jovem tenha vontade de ir para a escola. Então, quando você vai para uma escola que é técnica, ele chama mais atenção da vontade do aluno. E o aluno já sai com um diploma na mão. Há uma grande preocupação do presidente Lula e do governo, porque o último censo do IBGE mostrou que quase 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica no Brasil. Você não chegar a concluir o ensino médio. Por isso o programa Pé de Meia, por isso a escola de tempo integral e a escola técnica profissionalizante. É uma forma de você ter uma escola que oferte ao aluno oportunidades, atrai o aluno para algumas demandas já para o mercado de trabalho, porque muitas vezes nesse jovem nessa idade quer ir para o mercado de trabalho. Então hoje você tem oportunidades na área de tecnologia, na área do agronegócio, que é um avanço importante, na área de energias renováveis. Então você formar profissionais para que já saia do ensino técnico com um diploma e já ter oportunidade no mercado de trabalho. Então, essa é a grande demanda hoje da juventude brasileira, inclusive em pesquisas que foram realizadas por vários institutos, inclusive pelo próprio BEC. Então, eu não tenho dúvida que será um salto importante para garantir a permanência desse jovem na escola, garantir a atratividade do jovem na escola, né? E isso tem um efeito enorme, Mariana, na economia de um país. Quando você tem mão de obra qualificada, né, treinada, você tem um ganho importante na economia brasileira. Então, tem um papel social, manter o jovem na escola, concluir o ensino médio, e aí com o ensino técnico, e tem um efeito enorme na economia brasileira. Agora, ministro, uma outra novidade é a aprovação já pelo Congresso da restrição do uso de celulares nas escolas, né? Agora só falta a sanção do presidente Lula. Como é que vai ser essa lei? Quando é que começa a ser aplicada? Que detalhes o senhor tem para a gente? Esse projeto de lei, nós aproveitamos no projeto, já estava há algum tempo no Congresso, fizemos adaptações, e houve um consenso, praticamente, discutindo com as redes, com os estados e municípios. Há vários estudos hoje de especialistas mostrando riscos e os transtornos que o uso de telas pode causar no ser humano, né? O excesso de uso. Então, se você passar muito tempo no celular, na televisão, no computador, isso pode causar transtornos mentais, ansiedade. Tem até um livro que mostra que nós estamos vivendo, né, na era da ansiedade, né? Então, assim, isso tem inclusive estudos científicos mostrando o aumento de problemas na adolescência, em jovens, pelo uso excessivo de telas. E na escola precisa ser um ambiente, o uso de celular na escola está tirando muita atenção dos alunos dentro da sala de aula. Hoje é permitido você usar o celular dentro da sala de aula pessoal. Fica o aluno lá na carteira com o celular, passando e recebendo mensagem. A gente tira toda a atenção. Tanto atrapalha o professor, como os colegas de sala de aula e o próprio aluno. Então a ideia é que, além de que os pais precisam ter muita responsabilidade em limitar esse uso, e é mais grave ainda quando é para crianças e adolescentes. Tem estudos que mostram as fases importantes que a criança não deve nem ter celular. A idade que ele possa ter acesso, a quantidade de horas que ele pode ter acesso. Então a ideia é que na escola, o projeto de lei foi aprovado nesse sentido, até o 5º ano do ensino fundamental é proibido de todas as formas o uso do celular. A partir do 6º ano, ou seja, o Fundamental 2 e o ensino médio, só será permitido o celular para fins pedagógicos, com orientação do professor em sala de aula. Então, essa é a ideia, ou seja, você vai utilizar o equipamento para alguma plataforma de algum programa para ser utilizado em sala de aula, todos os alunos, aí você vai poder usar o celular. Então, a ideia é que o presidente já sancione
o mais rápido possível. Claro que nós vamos dar um tempo para que as redes possam se adaptar. Que isso vale para a rede pública e privada, né? Pública e privada. E eu não tenho dúvida que será um ganho importante, né, para a educação brasileira como um todo. Até porque a gente está perdendo um pouco, na minha época, por exemplo, na época de muitos de nós, até os intervalos da escola a gente utilizava para conversar, para jogar bola, para ir para uma biblioteca, ler um livro. Hoje fica todo mundo na tela jogando, né? Então, assim, acho que o prejuízo e a integração dos alunos faz parte do projeto pedagógico da escola, né? Faz parte da formação desse aluno ou desse jovem. Então, a ideia é que a gente possa, nesse período que ele passa na escola, a gente possa limitar e restringir o uso desse aparelho, e só utilizar para fins pedagógicos em sala de aula. Ministro, ainda vai passar por algum tipo de regulamentação essa lei ou não? Não, a gente só vai apenas dar as orientações para as redes. Nós negociamos com o CONSED, com o DIM, que representa os secretários e secretários municipais e estaduais da educação, para que a gente possa ter um prazo para que as escolas possam adaptar, se elas vão estipular, que quando o jovem leva o celular, ele deixa depositado numa caixinha, num local adequado, ou se ele vai poder portar, mas vai ter alguma forma de fiscalização. Então, cada rede vai, então, nós vamos definir as diretrizes em janeiro logo, para todas as redes, e claro que vamos dar um período de transição para que eles possam se preparar para implementar. E quem já quiser implementar a partir de fevereiro, no retorno do ano letivo, já poderá implementar. Muito bem, ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, um prazer ter o senhor aqui. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Prazer é todo meu, Mariana e Nazi. Com o fim do ano letivo nas escolas públicas, é hora de devolver os livros didáticos que foram usados durante o ano. Mesmo com toda a tecnologia, ainda é o livro didático a principal ferramenta de ensino e aprendizagem nas escolas brasileiras. São eles que acompanham estudantes e professores durante o ano, ajudam nos estudos e abrem portas para o conhecimento. Por isso, no Centro Educacional 1 do Guará, no Distrito Federal, a primeira lição que se aprende, segundo a professora Kellen Alves, é cuidar bem dos exemplares. Nem todos os nossos alunos têm acesso à internet, então o livro ele propõe ao aluno um estudo mais acessível. E esse dever de casa, a estudante Naíse Vieira de Mello garante que cumpre direitinho, ainda mais porque ela sabe que os livros têm que ser devolvidos ao final de cada ano e vão ajudar outros estudantes nos anos seguintes. Eu me coloco muito no lugar do próximo, porque se fosse eu recebendo um livro estragado, riscado, rasurado, sem capa, eu ficaria assim, muito triste, né? A devolução é fundamental para o bom funcionamento do Programa Nacional do Livro Didático. A iniciativa executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e pelo Ministério da Educação garante o acesso às obras didáticas, pedagógicas e literárias de maneira gratuita a estudantes do ensino básico. Só em 2024 foram distribuídos mais de 194 milhões de exemplares que beneficiaram mais de 31 milhões de alunos em todo o país, segundo dados do FNDE. Para isso foram investidos mais de 2 bilhões de reais. De acordo com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, para que nenhum aluno fique prejudicado, é necessária a conscientização de pais, alunos e professores. O que a gente pede? O máximo de cuidado, que os pais devolvam essas obras, que essas obras possam estar, numa condição adequada para ser usada por outra criança no ano seguinte. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático já tem mais de 80 anos de existência e é um dos mais antigos programas voltados à distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias nas redes públicas de ensino do país. Neste ano, o governo federal ampliou a iniciativa, incluindo bibliotecas públicas e comunitárias no programa. Reportagem Gabriela Noronha. Foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional e uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil.
Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. No encerramento do ano judiciário 2024, o presidente do STF anuncia menor acervo de processos em 30 anos. Neste ano, o número de julgados pelo STJ corresponde a mais de um processo por minuto. O presidente do TSE destaca sucesso nas eleições municipais deste ano. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal tem o menor acervo de processos dos últimos 30 anos. A informação foi dada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, na última sessão plenária de 2024. Fernanda Porto. O ministro Luiz Roberto Barroso começou dizendo que em 2024 o STF recebeu 80.212 processos e que a eficiência da gestão de precedentes colaborou com a diminuição do acervo, apesar do aumento de reclamações. A notícia boa é que nós estamos com 20.300 processos em tramitação, uma redução de 15% em relação ao ano anterior e o menor acervo do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos. Neste ano de 2024, o STF também investiu em tecnologia e inteligência artificial para dar mais celeridade ao trâmite de processos. Na sessão plenária do STF desta quinta-feira, o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, também apresentou um balanço das atividades desenvolvidas pelo CNJ. O ministro citou diversos temas, ações e projetos desenvolvidos pelo CNJ, como a homologação do Plano Pena Justa, programa voltado ao aprimoramento do sistema prisional. O ministro ainda citou as ações que vêm sendo feitas para reduzir a judicialização no país, como a realização de perícias médicas com o uso de telemedicina ou análise documental para diminuir as ações previdenciárias. Barroso também apresentou dados sobre as 2 edições do Exame Nacional da Magistratura e destacou o número de audiências de conciliação realizadas em 2024. Superior Tribunal de Justiça encerra ano judiciário com sessão da Corte Especial. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apresentou o balanço anual das atividades. Fátima Uchoa. O STJ alcançou o recorde de mais de 500 mil de processos recebidos, distribuídos e registrados, o que, segundo o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, demonstra que a demanda é incompatível com a capacidade humana de julgamento, mesmo com o uso de tecnologias. O número total de julgados chegou a 677.255, e isso representa mais de um processo julgado por minuto neste ano. Os dados compreendem ao fim da gestão da ministra Maria Tereza de Assis Moura e aos primeiros meses da presidência atual. Tribunal Superior do Trabalho encerra ano judiciário com crescimento da produtividade. A Corte Trabalhista recebeu 403 mil novos casos, uma alta de mais de 32%. Larice de Paula. O balanço foi apresentado durante a sessão do órgão especial. Até novembro deste ano, foram julgados 469 mil processos pelo TST, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Também foram entregues 41 bilhões de reais para credores trabalhistas, gerando atividade econômica. O crescimento da produtividade se deve a várias mudanças na Corte, como a alteração para o sistema de precedentes, como o Supremo Tribunal Federal já faz. Na última sessão de 2024, nesta quinta-feira, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral apresentou o balanço do ano no TSE. A ministra Carmen Lúcia destacou o sucesso das eleições municipais e o esforço conjunto da Justiça Eleitoral. Estevão Furtado. O TSE realizou 168 sessões e julgou mais de 2.200 processos em 2024. Desde junho, quando a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência, foram quase 1.500 processos julgados. A presidente do TSE também ressaltou o trabalho no combate à desinformação e a criação de canais como o SOS Voto e o CIAD. Outro marco foi o concurso unificado da Justiça Eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Olá, eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que proíbe o uso de celulares nas escolas. Diabetes tipo 1 passará a ser classificada como deficiência para todos os efeitos legais. E senadores estão reunidos em sessão plenária para votar projeto do corte de gastos. Boa noite. O Senado aprovou a proibição do uso de celular e tablets por alunos do ensino infantil, fundamental e médio. A oposição ainda tentou liberar os dispositivos para os adolescentes, citando a doutrinação de professores. A reportagem é de Érica Christian. O projeto proíbe os alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio de usarem celulares, tablets e relógios inteligentes durante a aula, o recreio ou intervalos. A exceção é para os casos de acessibilidade, condições de saúde, fins pedagógicos ou didáticos, ou ainda nas situações de perigo, necessidade ou força maior. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, acredita que essa proibição vai diminuir o tempo de tela, que compromete o aprendizado. Sem dúvida, melhora a concentração, qualidade cerebral, e os resultados medidos em vários países apontam nesse sentido. Então, acho que é um projeto muito bom. A bancada do PL tentou liberar o uso do celular para os adolescentes, citando gravações do que chamam de doutrinação dos professores. Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a instalação de câmeras nas salas de aula para este fim, o que não foi incluído na proposta. Uma minoria da minoria, mas existe vários casos de doutrinação, de deturpação. Como é que a gente vai ter esse tipo de controle? Então, a solução que nós demos é a instalação de câmeras de segurança. Diversos países da Europa já proibiram o uso de celulares por adolescentes. O Rio de Janeiro tem uma lei estadual em vigor desde fevereiro. O projeto vai à sanção presidencial. A regulamentação da reforma tributária aplica restrições em relação à compra de veículos com alíquota zero por parte de pessoas com deficiência. Essas restrições, que se referem ao imposto sobre bens e serviços e à contribuição sobre bens e serviços, não existem atualmente para as isenções de IPI e IOF. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, criticou a mudança que foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para a sanção. Ele considera a iniciativa um retrocesso e defendeu o veto dessa restrição. Precisamos lutar pelo veto a fim desse dispositivo e manter esse direito conquistado com tanta luta e sofrimento pelas pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual. O Congresso Nacional aprovou 5 bilhões e 700 milhões de reais em créditos extraordinários e suplementares. A maior parte do dinheiro é um empréstimo para as empresas aéreas. Também serão beneficiadas empresas do Grupo Petrobras. A reportagem é de Marcela Cunha. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira 17 projetos de lei do Congresso Nacional, a maioria abrindo crédito suplementar ou extraordinário no orçamento de 2024. No total, eles somam 5 bilhões e 700 milhões de reais. O maior deles viabiliza um empréstimo de 4 bilhões de reais do Fundo de Aviação Civil para as empresas aéreas. A modalidade de apoio financeiro reembolsável tem taxas de juro mais baixas e prazos de pagamento mais longos e deverá custear projetos relacionados a combustíveis renováveis. Outro crédito aprovado garante 552 milhões de reais para empresas do Grupo Petrobras. Os congressistas também aprovaram o texto que autoriza o preenchimento de cargos no Ministério das Relações Exteriores e o aumento na remuneração dos auditores fiscais do trabalho, como explicou o líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. A carreira dos diplomatas do Itamaraty,
Nós estamos no limite do último prazo para a possibilidade de promoção para esses diplomatas neste ano, com a aprovação desse PLN. Outros auditores fiscais que foram contemplados no primeiro teor do projeto. Todos os projetos aprovados pelo Congresso seguem para a sanção presidencial. As cidades onde os serviços de içamento e guindaste são executados vão ter direito de cobrar o ISS, o Imposto sobre Serviços. O projeto de lei aprovado pelos senadores tem a intenção de resolver conflito de competência entre municípios em relação à cobrança do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza das atividades de guindaste e içamento, como explicou o autor, o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Porque o município sede queria receber aonde estava localizada a empresa e também o município onde foi executado o serviço. Então não poderia pagar em dois, não era possível. Então havia um impasse jurídico dentro da lei. Limitações na vida de quem tem diabetes tipo 1 justificam classificar doença como deficiência, devendo a pessoa passar por avaliação biopsicossocial para atestar a condição. É o que diz um projeto aprovado pelo Senado nesta quarta-feira. O texto vai à sanção. A reportagem é de Janaína Araújo. O projeto aprovado pelos senadores classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. A medida segue o que determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015 sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Na Comissão de Assuntos Sociais, a proposta foi relatada pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Ele ressaltou que diversos países desenvolveram políticas públicas voltadas para a preservação da vida e da saúde das pessoas com a enfermidade, medida que deve ser tomada no Brasil. O SUS não tem acompanhado a evolução dos tratamentos, ofertando na maioria dos estados o tratamento com medicamentos básicos, em alguns casos ultrapassados, como é o caso da insulina NPH, que não é mais recomendada para tratar pessoas nesta condição. O tratamento inadequado é causa de cegueira, amputações, doenças cardiovasculares e insuficiência renal, além de morte precoce. O projeto que equipara o diabetes tipo 1 a uma deficiência foi enviado à sanção presidencial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o Brasil está vivendo um dos maiores ataques especulativos dos últimos tempos, o que ele chamou de uma espécie de terrorismo de mercado. Humberto Costa ainda citou avanços econômicos e sociais, incluindo o controle da inflação, o crescimento do PIB, a queda do desemprego e a retirada de 13 milhões de brasileiros da pobreza em 2023. De acordo com ele, os benefícios sociais não serão reduzidos, apesar dos ataques. Há uma completa sanha dessa elite espoliadora para que o governo corte programas e políticas públicas e suprima garantias e benefícios sociais com a finalidade de fazer caixa para que os ricos possam ganhar mais sobre as costas dos mais pobres. Isso está fora de cogitação. O Senado aprovou um projeto que prevê exame obrigatório para detectar em recém-nascidos uma doença que causa a formação de ossos em músculos. A verificação deverá ser realizada durante a triagem neonatal nas redes públicas e privadas de saúde. A reportagem é de Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto do ex-deputado Marcelo Aro, que obriga a realização de exame para identificar em recém-nascidos a fibrodisplasia ossificante progressiva, conhecida como FOP. Trata-se de uma doença rara de causa genética que se caracteriza pela formação de ossos em músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos de forma progressiva. Pelo projeto, as redes públicas e privadas de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde serão obrigadas a realizar exame clínico para diagnosticar a doença em bebês durante a triagem neonatal em todo o território nacional. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a importância do diagnóstico precoce. Para que os resultados terapêuticos sejam melhores, é fundamental o diagnóstico precoce, ainda na sala do parto ou nas primeiras consultas pediátricas, para reduzir o impacto da doença sobre a vida e desenvolvimento da criança. O diagnóstico precoce dessa doença não impacta financeiramente os cofres públicos, sendo apenas um checklist realizado na hora do nascimento. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O Senado está reunido neste momento em sessão plenária para votar o projeto que estabelece novos limites para os gastos públicos em casos de déficit primário. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados integra o pacote de medidas do governo para cortar despesas e alcançar a meta fiscal a partir de 2025. O texto que veio da Câmara dos Deputados cria novas regras para o abono salarial e prorroga a desvinculação de receitas da União. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara restringe gastos com abono salarial e aumenta investimentos em ensino integral. Plenário também limita gastos do governo em caso de déficit nas contas públicas. Comissão aprova projeto de lei que aumenta a pena para invasão de domicílio. Boa noite. Depois de aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que aumenta a pena para a invasão de domicílio já pode ser incluído na pauta de votações do plenário da Câmara. Confira os detalhes da proposta com a repórter Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 38 votos a 13 proposta que aumenta a pena para o crime de invasão de domicílio. De acordo com o texto aprovado, o crime de entrar ou permanecer clandestinamente e contra a vontade de quem de direito em casa alheia passa a ser punido com reclusão de 1 a 2 anos e multa. Atualmente, a pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. A pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, se o crime for cometido durante a noite ou em lugar ermo, com o emprego de violência ou arma, ou por 2 ou mais pessoas. Hoje, a pena nesses casos é de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. O texto aprovado também transforma a invasão de domicílio em qualificadora para uma série de crimes. Assim, nessas condições, o homicídio cometido passa a ser punido com reclusão de 12 a 30 anos, o furto será punido com reclusão de 2 a 8 anos, o roubo terá a pena aumentada em 2/3 e a punição para a extorsão será aumentada de 1/3 até metade. E a proposta também transforma em crime hediondo o roubo, a extorsão e o furto circunstanciados pela violação ao domicílio da vítima. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, questionou a eficácia da proposta. A simples punibilidade, aumento de penas, tornar homicídio qualificado, mudando o Código Penal, o cometido com violação de domicílio ou nas dependências deste, inclusive com pena de 12 a 30 anos, é um grande antídoto contra a violência que todos abominamos. Ora, é a velha ótica da questão social como um caso de polícia ou de apenas a cadeia. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, por outro lado, considerou o aumento da pena ainda tímido. Hoje a gente tem uma pena de 1 a 3 meses para invasão de domicílio, que de fato é uma pena muito baixa. Está se aumentando para 1 a 2 anos. Considerando as nossas leis e a nossa atual jurisprudência, a maior parte dos crimes com 4 ou menos anos de pena acabam em penas restritivas de direito, sequer terminam em cadeia. Então, eu acho até que o aumento de pena é muito tímido para a gravidade que é uma pessoa invadir o domicílio de outra, mas ainda assim esse projeto avança. A proposta que aumenta a pena para o crime de invasão de domicílio ainda precisa ser analisada pelo plenário antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Justiça. A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão terminou empatada. Aloysio Mendes, do Republicanos, lamenta a judicialização do processo, já que o regimento determina que o vencedor é o de maior idade. O deputado critica o excesso de recursos à Justiça por entender que as ações trazem instabilidade ao Estado. Por isso, ele sugere que as disputas internas sejam resolvidas com diálogo para não impedir o desenvolvimento do Maranhão. A Polícia Federal fez novas buscas em endereços ligados a assessores de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Para o deputado, trata-se de mais um episódio de perseguição política. Ele nega irregularidades no uso de verbas parlamentares e acusa a imprensa de promover um julgamento antecipado. O congressista reafirma sua disposição de resistir às adversidades e de defender seus eleitores, mesmo quando, segundo ele, ações policiais são usadas para intimidar sua atuação política. Direitos Humanos. O CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, deve votar na próxima segunda-feira uma resolução com orientações para o aborto legal em crianças e adolescentes. Ao criticar o CONANDA, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, repudia o que chama de iniciativa absurda e estúpida, que pretende permitir que menores de idade abortem sem o consentimento dos pais. Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, também se manifesta contra a resolução do CONANDA. O parlamentar observa que, se for aprovada, a iniciativa vai facilitar o aborto, ameaçando a vida de indefesos. Saúde. Ana Paula Lima, do PT catarinense, registra avanços alcançados pelo governo federal na área da saúde. Ela destaca a entrega de ambulâncias, o fortalecimento do SUS, a melhoria de serviços médicos e os novos protocolos para tratamento de câncer de mama. A congressista afirma que só este ano foram entregues 258 ambulâncias para 179 municípios, além de investimentos na construção de unidades básicas de saúde e policlínicas. Desenvolvimento Regional. Os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente divulgaram manifestação conjunta favorável à exploração de petróleo em Roraima. Gabriel Mota, do Republicanos, afirma que a iniciativa vai trazer investimentos, geração de emprego e renda, além de consolidar uma nova matriz econômica para Roraima. Ele vê a exploração de petróleo como a solução para o desenvolvimento do Estado. Geraldo Rezende, do PSDB, celebra os 89 anos de emancipação política de Dourados, em Mato Grosso do Sul. O deputado observa que a cidade teve conquistas recentes, como a revitalização da Universidade Federal da Grande Dourados e a ampliação do Hospital da Mulher e da Criança. Ele garante que vai continuar trabalhando para atrair mais recursos e implementar ações que melhorem a qualidade de vida no município. Paulo Foleto, do PSB, registra que o acordo firmado sobre o desastre de Mariana, que também prejudicou o Espírito Santo, vai permitir novos investimentos federais nas BR-101 e 262. Ele ainda comemora o anúncio do governo capixaba de dar continuidade à recuperação de estradas vicinais e vias estaduais. O deputado também espera avanços no setor ferroviário, com a expansão da ferrovia de Vitória até Anchieta e a possível ligação até o Porto de Açu. Trabalho. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o projeto da Prefeitura que retira do professor o direito de escolher o turno para lecionar. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, acusa a Prefeitura de ter enviado a proposta sem dialogar com sindicatos e trabalhadores. A deputada argumenta que a matéria enfraquece direitos dos professores, especialmente daqueles que estão em readaptação por motivos de saúde. Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, apresentou o projeto que obriga o preso a trabalhar para custear sua manutenção no sistema penitenciário. De acordo com os cálculos apresentados pelo parlamentar, o Estado gasta mais com detentos do que com estudantes ou com pessoas extremamente vulneráveis que são atendidas pelo benefício de prestação continuada. Projeto de Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, propõe que o beneficiário do Bolsa Família possa ter vínculo empregatício. Segundo o deputado, as condições atuais do programa dificultam a contratação, uma vez que muitos trabalhadores não se formalizam para manter o benefício. Ele acredita que a atualização pode aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida das famílias pobres do país. Votação. A
Câmara aprovou o projeto que limita gastos do governo em caso de déficit nas contas públicas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que impõe limites de gastos do governo em caso de déficit, ou seja, de resultado negativo nas contas públicas. A proposta proíbe a ampliação de benefícios fiscais, limita o aumento de gastos com pessoal e permite que o governo use recursos de fundos públicos para abater a dívida. Para que o texto fosse aprovado sem alterações, o governo fez um acordo com a oposição, que incluiu o fim do seguro DPVAT, batizado de SPVAT por uma lei aprovada este ano pelo Congresso. Também faz parte do acordo uma exceção para o bloqueio ou contingenciamento de recursos de emendas parlamentares, medidas previstas no texto original em caso de déficit. O texto final exclui as emendas impositivas da possibilidade de os recursos serem bloqueados pelo governo. As emendas impositivas são aquelas que o governo é obrigado a atender. Essas emendas são as individuais, apresentadas por deputados e senadores, e as de bancadas estaduais. As emendas não impositivas, que são as apresentadas pelas comissões da Câmara e do Senado, poderão ter seus recursos bloqueados em até 15%, na mesma proporção das demais despesas do governo. O projeto, entre outros pontos, cria travas para o crescimento de despesas com funcionários públicos. Essas despesas não poderão subir mais que 0,6% quando os gastos públicos superarem a arrecadação. A proposta também proíbe a aprovação de novos incentivos fiscais para setores da economia, sempre que as contas estiverem no vermelho. Essas medidas são destinadas a permitir o cumprimento da meta fiscal a partir do ano que vem. De acordo com o governo, a proposta vai permitir uma economia superior a 370 bilhões de reais até 2030. Mas a proposta foi criticada pela bancada do PSOL. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o projeto vai prejudicar as pessoas mais pobres, que dependem de benefícios sociais do governo. O que está acontecendo no nosso país é terrorismo de mercado financeiro, é especulação. A economia vai bem, o desemprego caiu ao mínimo, a inflação não explodiu, o PIB está crescendo a 3,5%. Por que é que a gente tem que fazer superávit de 70 bilhões em 2 anos? Taxação das grandes fortunas daria 70 bilhões de reais em apenas 1 ano. O projeto foi defendido pelo governo, como explicou o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Esse é um projeto muito importante para o país. Nós temos em benefícios tributários 540 bilhões. A partir desse projeto, se houver déficit primário, fica impedido de renovarmos benefícios tributários de exonerações. E o governo pode, a partir dessa situação, cortar vários desses benefícios. O relator, o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, comemorou o acordo que permitiu a aprovação da proposta. Nós procuramos encontrar um texto de consenso e, ao mesmo tempo, mostrar que o parlamento faz o seu papel inicial em relação à responsabilidade fiscal e o corte de gasto do nosso país. Isso era uma demanda da nossa economia, do nosso mercado e, principalmente, da sociedade. E a gente faz justiça social para o país, tirando o custo do DPVAT da nossa sociedade. A gente está cortando gastos, mas nós estamos também fazendo um gesto para melhorar a vida das pessoas. O projeto que impõe limites de gastos do governo em caso de déficit, ou seja, de resultado negativo nas contas públicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O repórter Antônio Vital também acompanhou a aprovação de mais uma proposta que faz parte do pacote de corte de gastos do governo federal. Entre as medidas aprovadas está a restrição do acesso ao abono salarial. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo, que restringe o acesso ao abono salarial e torna mais rígida a regra para os chamados penduricalhos nos salários de servidores públicos. A proposta também destina parte dos recursos do Fundeb, o Fundo do Governo Federal destinado a complementar os gastos dos municípios mais pobres com educação básica, para ser aplicado em ensino integral. A proposta faz parte do pacote fiscal do governo e tem o objetivo de impor limites aos gastos públicos como maneira de cumprir as metas do arcabouço fiscal para os próximos anos. Depois de muita negociação, o relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, alterou vários pontos do texto original do governo. A proposta original permitia as chamadas parcelas indenizatórias, nome técnico das verbas extras nos salários dos funcionários públicos, apenas se fossem criadas por lei complementar. O texto final autoriza que essas parcelas extras sejam criadas por lei ordinária, com quórum menor para ser aprovada. A proposta também reduz de 2 salários mínimos para 1,5 salário mínimo a remuneração mensal dos trabalhadores que terão direito ao abono salarial anual. O projeto foi criticado pela oposição,
Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a PEC não tem impacto nas contas públicas, prejudica quem mais precisa e não impede os supersalários do funcionalismo público. Não ajusta nada e não tem intenção de ajustar nada. Porque o grande problema dessa PEC, para mostrar que ela é de faz de conta, é que ela ataca o mais pobre, ataca o mais vulnerável, vai mexer no abono de quem ganha até 2 salários. Mas os supersalários não ataca. Por quê? Porque não tem intenção, não tem coragem de colocar o dedo na ferida. A proposta também dividiu a base do governo. A bancada do PSOL criticou a alteração do Fundeb. Segundo o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, destinar recursos do fundo para investimentos em ensino integral prejudica os municípios mais pobres, para os quais o Fundeb foi criado. Quando o governo apresenta que vai retirar 10% deste valor, que está estimado no ano que vem para 55 bilhões, portanto 5 bilhões e meio, vai retirar e colocar esse dinheiro no financiamento da educação integral, qual é o efeito que isso causa? Dinheiro que deveria estar chegando nos municípios mais pobres desse país, estarão financiando a educação integral em quaisquer municípios. O relator, deputado Moses Rodrigues, defendeu a mudança, acordada com parlamentares da bancada da educação na Câmara. Ele disse que a alteração aumenta os investimentos no ensino integral. Esse texto garante já em 2025 uma ampliação de quase 40% no número de vagas para o tempo integral. Lembrando, em 2024 o investimento em novas matrículas foi de 4 bi. Nós estamos colocando no nosso texto e garantindo 10% da complementação do Fundeb. Portanto, nós teremos 5,5 bi para investimento em novas matrículas do ensino integral. A proposta de emenda à Constituição também limita a criação de despesas obrigatórias, como transferências do governo, em valores acima dos permitidos pelo arcabouço fiscal. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, negou que a proposta prejudique os mais pobres. Ele disse que as mudanças são necessárias para a economia. Todo o diálogo que fizemos é em função do interesse do país. O país precisa desse ajuste. É um ajuste que não penaliza os mais pobres, é um ajuste que preserva direito, mas é um ajuste necessário em função desse momento que o país está vivendo. A proposta de emenda à Constituição que restringe o acesso ao abono salarial, torna mais rígida a regra para os chamados penduricalhos nos salários dos servidores públicos e aumenta os recursos destinados a escolas de educação integral, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. A política econômica do governo federal divide a opinião dos deputados. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, critica diversas medidas propostas pelo governo no pacote de ajuste fiscal. Entre essas iniciativas, o deputado menciona a limitação do reajuste do salário mínimo, a criação de barreiras burocráticas para a renovação do cadastro único e o acesso mais difícil ao benefício de prestação continuada. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, observa como a alta do dólar afeta o custo de vida dos brasileiros. O deputado cita, por exemplo, o aumento dos produtos da cesta básica e a fuga de investidores do país. E se o objetivo é cortar gastos, o deputado desafia o governo a reduzir o número de ministérios em vez de propor a diminuição de benefícios sociais. Por outro lado, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, acredita que o pacote de corte de gastos e a reforma tributária são medidas que vão ajudar a promover a justiça social no Brasil. Na visão do congressista, o sistema de cashback de impostos básicos mostra o compromisso do governo federal com a população mais pobre do país. Por sua vez, Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, acusa as elites de impedirem a inclusão dos pobres no orçamento. A parlamentar acredita que o país tem potencial para se tornar referência global em ecologia, paz e justiça, mas ela afirma que o Brasil só vai se consolidar como potência mundial por meio da justiça social, do crescimento econômico e da sustentabilidade. Já Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a política econômica do governo federal. Ele avalia que o déficit de 150 bilhões de reais desde 2023 contrasta com o superávit de 50 bilhões deixado pela gestão anterior. De acordo com o deputado, o impacto da má administração gera aumento nos preços de alimentos, combustíveis e gás de cozinha
cozinha, além de consumir o poder de compra do salário mínimo. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, refuta críticas sobre a economia brasileira, alegando que o PIB cresceu acima da média mundial, o desemprego caiu, a renda dos trabalhadores aumentou e a inflação está controlada. Segundo ele, o Brasil apresenta indicadores melhores que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, incluindo reservas robustas de dólar e menor déficit público. E os deputados começaram a analisar na sessão desta quinta-feira o último projeto do pacote de ajuste fiscal do governo federal. A proposta altera regras para a concessão de benefícios sociais. Acompanhe os detalhes sobre essa votação na Voz do Brasil de amanhã. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.